Se você, empresário, prestador de serviço ou está pensando em montar alguma empresa e empreender nesse mundo digital e chegou até a este vídeo, provavelmente você deve estar com dúvida em algumas das questões que eu vou levantar agora para você, que é saber para quem eu estou vendendo, quem é o meu público-alvo e como eu faço para oferecer os meus produtos e os meus serviços para os meus possíveis clientes. Pensando nisso, eu resolvi fazer este vídeo aqui hoje para esclarecer essas, entre outras dúvidas que muito provavelmente você deve estar passando. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luiz Guilherme, especialista em marketing digital e comunicação empresarial, e você está no canal da agência Texugo Geek. Não é mais dúvida para ninguém que o consumo online já se estabeleceu como a principal fonte de consumo no mundo contemporâneo. E muitos dos nossos problemas que nós tínhamos antigamente foram sanados e hoje nós buscamos por comodidade, segurança, bons produtos e preços mais baratos. As compras online proporcionaram tudo isso e muito mais, pois hoje podemos nos conectar com as marcas, algo que era impossível se a gente pensar a questão de 20 anos atrás. Mas isso não significa que as empresas sabem lidar com este novo cliente digital. Se a gente pegar para avaliar a publicidade nas redes sociais, dá para perceber que a maior dificuldade que as empresas tinham antes da era digital em determinar quem era o seu público-alvo continua até hoje e ainda piorou, porque muitos têm a noção que todo mundo é o seu cliente e o buraco é um pouquinho mais embaixo. E hoje, mais do que nunca, para você não perder o seu dinheiro investido em propaganda, saber quem é o seu público consumidor é muito importante, porque cada público pede um conteúdo diferente. Cada pessoa quer um conteúdo personalizado para ela. E esse conteúdo tem que ter como objetivo inspirar e entreter. Atributos que vão muito além de apenas vender. E você tem que saber lidar com esse novo público. E ainda um dos seus principais papéis é ajudar ao público a decidir qual é o melhor produto para ele. E o mais importante, se esse produto consegue resolver o problema que ele tem. E com base nos conteúdos que você estiver publicando, o cliente vai tomar a melhor decisão de compra entre este ou aquele produto. Então, cabe a você dar um norte para ele. E agora, eu vou contar um pequeno segredo para vocês que faz toda a diferença. Hoje, os clientes buscam conexões, como eu já disse em vídeos anteriores. Os clientes querem interagir com a marca, eles querem fazer parte da marca, ele quer comprar aquele estilo da marca, assim como a Apple fez, que você entra para aquele clube exclusivo que fideliza o cliente, que todo mundo quer entrar, quer fazer parte. É isso que as pessoas procuram. Elas querem fazer parte de algo. Elas querem se sentir, elas querem se sentir fazendo parte de algo relevante. Então você tem que fazer com que elas se sintam assim, pois somente desta forma você vai conseguir vender e vender mais e cada vez mais conquistar mais clientes, porque você está se fazendo com que a sua marca se conecte com eles. Nesse mundo digital, as pessoas estão procurando conexões que muitas vezes elas não acham ali no tete-a-tete, então elas vão procurar no mundo virtual. E esta é a grande chance que você tem de se conectar com os seus clientes, fazendo com que a sua marca gere um fã-clube. Conta aí para mim nos comentários quantas empresas você conhece que tem uma legião de fãs, que tem uma legião de pessoas que defendem a bandeira dela, custe o que custar, aconteça o que acontecer, elas estão lá defendendo a ideia, o ideal da empresa como se fosse delas. Eu tenho certeza que você conhece alguma dessas empresas
E é nisso que você tem que pensar em se tornar quando se fala em conquistar clientes. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você quiser vender mais, você tem que dominar a arte de vender, a arte de conquistar o seu cliente ideal. Olha o que Tom Fishburne diz: o melhor marketing do mundo não parece marketing. É você se interagir com o seu cliente de uma tal forma que ele não perceba que o que você está fazendo é marketing. Este é o grande segredo. Não adianta você saber que hora que posta, faça isso, grave esse vídeo, a luz funciona dessa forma, que você vai usar o melhor equipamento, vai ter a melhor equipe de produção, se você não consegue se conectar com o seu cliente, fazendo com que a sua propaganda não seja vista como uma propaganda. É isso que vai fazer com que você conquiste o seu cliente ideal. Este é o grande pulo do gato. Mas, como eu disse no começo do vídeo, para você conquistar o seu cliente ideal, você primeiro precisa saber quem é ele. Se você não souber quem é ele, você não vai saber o que ele quer e como você vai oferecer para ele o seu produto, como você vai interagir com ele, vai fazer com que a sua marca interaja com ele, sendo que você não conhece nem quem é. Para você saber quem é o seu cliente ideal, você tem que usar as ferramentas de pesquisa para fazer os levantamentos de quem é o seu cliente e, mediante isso, você vai montar personas relacionadas àqueles possíveis clientes que você vai pegar os dados de se são homens, mulheres, a idade, o que gosta de fazer, se tem hobby, se estuda, se não estuda. Você vai delimitar um público para o seu negócio. A partir desse público que você delimitou, você vai criar algumas personas, que são as personas você sabendo quais são elas, você vai poder direcionar a sua propaganda para aquele tipo de persona, como um estudante de 25 anos, branco, gosta de balada, é introspectivo, ele gosta tem facilidade de fazer amigos, tem um pensamento dessa forma, quer isso, isso, isso. Com esses dados que você tem dessa persona, você vai saber qual é o tipo de propaganda que você vai direcionar para ele, que vai fazer com que ele venha até você, até a sua marca. Então, você vai criar aí duas, três, quatro tipos de personas e, mediante a essas personas, você vai criar as propagandas direcionadas ao seu público consumidor sem dar tiro fora do alvo. E se você está em dúvida, não sabe quais ferramentas você pode utilizar para fazer esse levantamento do seu público-alvo, para depois estar construindo as personas, eu vou te passar aqui alguns lugares que você pode utilizar para fazer as pesquisas, para poder levantar esses dados e estar montando todo esse aparato que eu te disse agora de definir quem é o seu público-alvo e quais são as pessoas que vão conversar com a sua marca e você vai conversar com elas e vice-versa. E para você fazer esses levantamentos, você pode usar o Google Keywords Planner, o Survivor Monkey, Google Forms, as suas pesquisas no próprio Google, nas redes sociais, grupos de interesse, no IBGE, e com base nesses dados, você vai poder montar o seu público-alvo e as personas e assim direcionar o marketing diretamente para o seu público e não vai mais ficar preso em propaganda, em fazer propaganda, em gastar dinheiro com publicidade que não te leva a efetivamente finalizar e fechar vendas que vão te trazer o lucro que você tanto deseja. E, na sua grande maioria, essas ferramentas que eu passei para você, elas são todas gratuitas, você pode estar usando para fazer esse levantamento, para você estar montando todo esse seu público-alvo, e algumas pode ter um pequeno investimento, mas caso você não queira pagar, você conseguirá encontrar na internet algumas que vão, algumas outras ferramentas que vão ser grátis. E uma dica que eu dou para vocês extra é que hoje nós temos as IAs, os famosos chatbots, e você pode estar utilizando eles para otimizar essas pesquisas também, que como eles acabam pesquisando por toda a internet para te dar a resposta,
né? As empresas estão alimentando ele com todas o que existe aí no mercado, né, na internet. Eles vão te dar também, essa pode ser utilizado como uma fonte de pesquisa. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que, apesar de tudo, eles ainda não sabem, o chatbot não sabe distinguir o que é informação real do que não é informação real. Então, você tem que filtrar essas informações para saber quais são as relevantes e quais aquelas que você tem que descartar, senão você vai acabar colocando informações erradas e isso vai fazer com que você direcione a sua propaganda para o público errado. E esse vídeo, o intuito dele é justamente que você não faça, não cometa mais esse erro. Eu estou aqui passando para vocês todo o caminho das pedras para você não ter mais dificuldades na hora de definir o seu público-alvo, as personas e o que você vai fazer para conquistar esse público e para conquistar as tão sonhadas vendas, que é o interesse maior aqui, é fazer você vender e vender mais e vender com qualidade cada vez mais. Porque a definição desse tipo de cliente, com as características relevantes dos seus consumidores, os seus desejos, aspirações, problemas, demandas latentes e as ocultas que muitas vezes ele não sabe, né? Você vai conseguir fidelizar ele e vender para ele. Você tem que compreender que cada persona se caracteriza e se comporta de um jeito. E o impacto do processo de decisão de compra de cada uma vai ser diferente. A criação delas deve ser baseada nos dados coletados nas pesquisas realizadas anteriormente. E sempre interessante montar mais de uma persona. Monta geralmente duas, três, especialmente se a sua empresa trabalha com uma variedade de produtos e de serviços, além das vendas online, porque cada público pede uma segmentação na propaganda, porque você vai conversar com cada um deles diferentes, porque cada um tem os seus anseios, os seus desejos e os seus problemas, um diferente do outro. Não, de maneira alguma, você tem que massificar isso, jogar tudo dentro do mesmo saco e conversar com eles como se fosse uma única pessoa, não respeitando essas diferenças, que é respeitando as diferenças que você vai entender esse público e vai poder conversar com ele da maneira correta. E para você estar construindo essa persona, eu vou te dar 5 passos que você deve fazer isso. O primeiro passo é definir a quantidade de personas que você vai criar, estabelecer as características básicas, entender as necessidades das personas, descobrir as demandas das personas e definir as soluções que poderão ser oferecidas para cada uma delas. Caso você queira que eu fale mais sobre cada um desses 5 passos, um vídeo somente disso, deixa aí nos comentários. Eu faço um vídeo somente sobre personas, explicando como você faz para montar ela. E lembre-se, um dos maiores erros que se pode cometer ao criar sua estratégia de marketing é ter um conhecimento superficial de quem são os seus clientes. Isso pode levar a atingir um público muito amplo e assim minando as suas ações e gastando todo o seu dinheiro à toa. Isso significa gastando mais dinheiro do que você deveria ter gasto. Só se pode evitar isso dedicando tempo para montar as personas mais fidedignas possíveis com o seu negócio. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tenho o maior prazer em tirar para você. Espero ver aqui no meu próximo vídeo e até lá!